Hubo un misionero de nuestra iglesia que estuvo en una parte de Brasil predicando la palabra de nuestro Dios en un punto de Brasil donde es prohibido predicar la palabra. O sea, es prohibido entrar en misioneros. Increíble. Estamos en un país como Brasil, cristiano, teóricamente livre, pero hay un punto dentro de Brasil donde se es prohibido la entrada de misioneros. Es un parque nacional indígena. Solo viven indígenas allá. Nosotros no podemos entrar. Es una área gigantesca. Es más grande que Holanda. Es más grande que Bélgica, por ejemplo. Y hay como unos 15 a 20 mil indígenas allí de etnias distintas que viven allá dentro da floresta. Em um estado chamado Mato Grosso, em Brasil. E allá é proibido a entrada de missioneiros, não se pode. El indígena pode ter contato com o evangelho, afuera do parque, dentro desta área federal, não se pode entrar missioneiros. Pero este missioneiro de nossa igreja entrou allá, e lhe digo mais, enviado por el governo. Eu não lhe vou contar seu nome acá, porque está no YouTube, eu nem vou dizer seu nome. Pero se foi como missioneiro de nossa igreja a este parque, como professor de português, contratado por el governo brasileiro para ensinar de português a uma determinada tribo, de los Calapalos. E achar entre os Calapalos, estando com eles, se quedou 2 anos em la floresta, hablando acerca do evangelho. Primeiro, o aprendizagem do idioma, porque ele vai ensinar em português para as gerações mais jovens, para que pudessem ter contato com a gente que estava fora do parque, ensinando-lhes português e a cultura brasileira. Mas antes que isso, aprendeu o idioma de los Calapalos. Não é Guarani, não é Tupi, é Macro-G. São 4 grupos indígenas grandes em Brasil, um deles é Macro-G. E dentro deste grupo grande de idiomas estava de los Calapalos. E depois que estava já seguro, com a confiança da tribo, ele, sua mulher e as filhas vivendo achar dentro, tranquilos em uma floresta, vivendo achar. Confiantes, ele começou a contar a eles a história do Evangelho. Como se hace com tribos indígenas? Como tu vas a predicar para uma tribo indígena? Eles têm uma vez por semana, ou às vezes 2, a ideia de contar histórias em la folgata. Assim hacen os indígenas. Não há tele, não há cine. Qual é a distração dos indígenas? Se assentam para comer na folgata e começam a contar histórias. E o maestro de português, que era missioneiro presbiteriano, pensou, já tenho histórias para contar. E ele começou com Gênesis. E se foi contando toda a história bíblica, hasta mostrar-lhes acerca de Jesus. Ou seja, desde o princípio da criação, a caída do homem, como o Senhor então se prometeu um redentor, e como vino esse redentor. É assim que se conta a história, o plano da salvação, por exemplo, em uma tribo indígena, desta maneira, e assim como um missioneiro. Ele nos conta que no final da história, porque cada dia os indígenas diziam, contanos mais, amanhã eu conto. E no outro dia, quando chegou em Jesus Cristo, na parte final, em la muerte e la ressurreição de Jesus. Porque uma coisa é para nós outros cristianos, já, que estamos em um país de cultura mais ou menos cristiana, sabemos a história. Outra coisa é para uma pessoa em uma tribo que nunca escutou o nome de Jesus. Nem ideia. Em um momento final da prédica, ele nos conta que um dos jovens começou a golpear a cabeça, como era a costume dos Calapalos, quando estão assim muito agitados, ele começou a golpear a cabeça e dizia, eu compreendo. Ou seja, ele dizia, Luís, eu compreendo a necessidade que eu tenho de um Salvador, de um Messias. O Senhor estava se revelando àquele muchacho em la floresta, acerca do Messias, do Redentor. E o muchacho estava passando por este processo, por esse chamado irresistível do Espírito Santo, de conversão,
de justificação, de uma nova vida. E ele dizia: eu compreendo hoje. Hoje ele compreendia que para a angústia que havia em seu coração por tema do pecado, e a mesma angústia que havia em nosso coração era a mesma que havia sobre eles. Mas como eles sabiam sobre o pecado? Porque é uma coisa natural, irmão. Já estava a mesma angústia entre eles, o peso do pecado, e que era necessário um redentor para dar-lhes então alívio para o peso e redenção através da graça. Ele compreendeu que o alívio era através desse Messias, o Senhor. Pensar então que de repente agora ele compreendeu quem era o Messias e a necessidade que ele tinha de um Messias, o Senhor, em sua vida. Como acá o texto que hemos leído, irmãos. De repente Abraão, aún em tempos anteriores, 2000 anos antes da venida do Messias, Abraão já compreendia dentro da revelação de Deus a necessidade de seu coração de receber um Messias, de ter um encontro com o Redentor. O Redentor aún não havia encarnado, aún não havia estado o Redentor Jesucristo encarnado entre nós, mas já havia toda a expectativa del Messias que iba a venir, como vino es Jesús, nuestro Redentor. Acá neste texto, irmãos, eu vou mostrar-lhes a vocês sobre a necessidade que nós temos de um Redentor. E como Melquisedeque representava já em tempos anteriores, antes aún da encarnação de Jesus, como Melquisedeque representava a figura deste Messias, deste Redentor, o Redentor que viene sobre a vida de los amigos de Deus. Melquisedeque aparece por la primeira vez acá neste texto bíblico. E pouco se sabe sobre a história de Melquisedeque. Ele não aparece mais na Bíblia, ele só apareceu acá, nestes 2, 3 versículos das Escrituras Sagradas. E já não teremos mais coisa alguma acerca da história de Melquisedeque. Melquisedeque teria um significado sobre justiça. Sobre seu nome levava hasta a ideia de justiça. Não temos uma ideia sobre onde vino Melquisedeque, como nasceu Melquisedeque, hasta porque a Bíblia não nos dá estes detalhes. No texto de Hebreus que hemos leído, se fala que não havia genealogia, nem padre, nem madre, nem genealogia alguma acerca de Melquisedeque. Pero não sabemos bem os detalhes acerca de sua história. E justamente porque não sabemos os detalhes acerca da história de Melquisedeque, que há muita gente que começa a fantasiar acerca de Melquisedeque. Há gente que nos vai dizer que Melquisedeque era um dos filhos de Noé, sem pensar que sobreviveu até estes tempos acá e aún vivia nos tempos de Abraão. Irmão, Moisés já nos ia dizer se for assim. Há outras pessoas, em especial no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, muito tardio, que nos vai contar a história de Melquisedeque, como se Melquisedeque fuera de hecho um dos filhos de Noé, pero não passou por el dilúvio. Ele ha sido levado por Deus hasta o jardim del Edén e se quedou allá e depois volviu ao mundo outra vez. Ou seja, fantasias. O que se sabe é que é um personagem. Há outros que aún vão dizer que este acá é o próprio Jesus que lhe apareceu a Abraão. Não, irmão. Porque lhe apareceu um homem com carne, uma persona de carne. E Jesus não havia, o Hijo aún não havia encarnado hasta acá. Ou seja, é uma persona, um personagem histórico que apareceu a Abraão em um período interessante da história de Abraão e é para nós um tipo de Cristo, um símbolo acerca de Cristo. Pero explico melhor, calmado, te cuento a história. A história começou no capítulo anterior. Houve uma guerra. Havia uns reis da Mesopotâmia que escravizavam estes da terra de Canaã. E já
estavam escravos há mais de 15 anos. Vieram, conquistaram a terra, volveram e deixaram uma ordem. Era para se pagar tributos. Ou seja, a cada ano terias que levantar parte da recaudação que tenias de alimento e enviar para os de Mesopotâmia. De repente, alguns de seus reis, está descrito aqui na Bíblia, entre eles, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, se levantaram contra os reis poderosos da Mesopotâmia e disseram: agora vamos nos rebelar e não estaremos mais com eles. Os reis de Mesopotâmia volveram com um grande exército e acabaram com a rebelião. Destruíram o exército de Sodoma, de Gomorra, de las outras cidades, e aún levaram muitíssimo ganado, ouro, plata e pessoas que se iam como escravos hasta a Mesopotâmia. O que a Bíblia nos diz é que neste grupo todo de gente que estava em meio da rebelião, estava Ló. ¿Te acordás de Ló, o sobrinho de Abraão? Que em um momento, e hemos visto há uns domingos atrás, Abraão e Ló se separaram, e Ló elegeu o melhor lugar. Era um lugar de llanura, bueníssimo, pero cerca de Sodoma. A ele não lhe importou o caráter da gente de Sodoma, que era um caráter malo. O que estava interessado Ló era os benefícios financeiros e materiais que ele ia receber. Como consequência de sua mala eleição, a Bíblia nos diz que Ló, que nem estava involucrado nesta peleia, ha sido levado cautivo por los reis de Mesopotâmia. Abraão tampouco estava involucrado em la guerra, em la peleia. Pero quando Abraão descobriu que Ló ha sido levado cautivo, separou como 300 jovens, que nem eram soldados, pero 300 jovens entre os seus servos, e se foram para buscar a Ló. Irmão, mira que loucura. Abraão tinha um exército. Os servos de Abraão não eram treinados para combater, para lutar contra um exército tão poderoso como estes aí que vieram de Mesopotâmia. E Abraão, quizá, poderia pensar: Ló se quiso, se foi, agora não é meu problema mais. Pero não. Abraão era de hecho tão generoso que não só concedeu a eleição para Ló, que por tema de sua eleição equivocada se foi cautivo, como aún digo: é meu problema também, eu lhe tenho que auxiliar. Isso é generosidade, irmão. Era seu sobrinho, não era problema de Abraão, não era sua batalha, não era uma guerra que estaria involucrado, pero ele compreendeu: é meu pariente, é meu sangue, eu lhe devo auxiliar, ajudar. A pessoa não merece, é verdade. O outro quizá não mereça, irmão. Pero nuestra generosidade nos leva a auxiliar e ajudar, incluso gente que não merece nosso auxílio. Además, se é nossa sangre, se é nossa família, se é nossa sangre, porque família vamos fazer elegir, não é verdade? Há familiares tuchos que são terríveis, como alguns de los míos também. Nós não elegimos este primo, aquele tio, este irmão acá. Nós não elegimos este. Se pudiéramos elegir, eu quisiera Fernando como minha irmã de sangue. Não, a mim me encanta meus irmãos também, Fernando. Pero há uns primos aí que eu quisiera Fernando como meu primo e não os outros. E nesse ponto, irmão, Abraão ha sido muito generoso. Se levantou um grupo de servos que nem eram soldados, e digo: agora nos vamos a buscar a Ló. E a coisa ha sido tão extraordinária, que a Bíblia nos diz que Ló, que havia hecho malas malas eleições, escorrido mal, e tinha as consequências de sua mala eleição. Toda vez que escorrimos mal, irmão, há consequências para a nossa vida. Escorreu mal, vieram as consequências. E assim se passou com Ló. Pero achar se foi Abraão para buscar a seu sobrinho.
E acá está o texto do capítulo 14, hasta chegarmos onde hemos leído. Abraão se foi. E chegando a achar, o que diz a Bíblia, que Abraão com 300 homens, derrotou o exército da Mesopotâmia, que havia derrotado a Sodoma, a Gomorra e as outras cidades del Valle del Jordão. E Abraão, por la graça de Deus, alcançou vitória. O hecho ha sido tão surpreendente, que depois, quando volvió, mira, versículo de número 17, chegamos. Quando volvió de la derrota de Kedorlaomer e de los reyes que com ele estavam, salió el rei de Sodoma a recibirlo en el valle de Seve, que es el valle del rei. Era onde está o Mar Morto. Era muito provável que o Mar Morto não teria a extensão que tem hoje. Era mais chico, é muito provável. No sul do vale, allí estava Sodoma, Gomorra. Era uma chanura do Jordão, valle distinto do que é hoje, com muita plantação. E diz a Bíblia que allá o rei de Sodoma le recebeu a Abraão. E, además do rei de Sodoma, aparece um outro personagem, que, como eu disse a vocês, só apareceu acá na história: Melquisedeque. Vino Melquisedeque, rei de Salem. Onde é Salem? Jerusalém, irmão. Salem é Jerusalém. Era a terra de los jebuseus. Salem era a cidade de Jerusalém. Mira que vino Melquisedeque, rei e sacerdote em Jerusalém, o Salem, ou Shalom, o Salem significava rei de paz. Ele vino ao encontro de Abraão. Ele tampouco teria nada a ver com a peleia, não era um dos reis em la peleia. E vino justo o rei de Jerusalém, Melquisedeque, ao encontro de Abraão. Mira em tu Bíblia que neste momento allí estava Melquisedeque, personagem histórico, rei de Jerusalém, e que se encontrou justo com Abraão para recebê-lo quando Abraão volviu da vitória. Como eu lhes dije, há muitas ideias equivocadas acerca de Melquisedeque. Además de que só aparece Melquisedeque acá neste texto bíblico. Há gente que diz uma coisa, gente que vai dizer outra coisa. O que a Bíblia nos diz é que era um personagem histórico, rei em Jerusalém, que le recebeu a Abraão. E a interpretação que nós temos, mirando os outros textos das Escrituras Sagradas, é que é claramente um símbolo acerca do Messias, do Redentor que ia vir. Lutero interpretou desta maneira. Os textos de Lutero, quando examinam este texto acá, e os outros reformadores, é muito claro. Ele interpreta como um arquetipo. Vocês não falam em espanhol? Está vendo? Um arquétipo, um tipo, arquetipo, um tipo de Cristo. Ou seja, não é que era o Cristo, mas simbolizava o Messias que ia venir no futuro. E a importância da figura desde o princípio nas Escrituras Sagradas, do Messias, que neste ponto acá ia venir e que para nós já vino. Como é bueno o encontro do Messias com o amigo de Deus. A ver? Dentro das Escrituras, te vou dizer, mira no versículo de número 18, entonces Melquisedeque, rei de Salem. O texto que hemos leído em Hebreus nos diz que Salem, ou Jerusalém, o rei era chamado de rei de paz. A primeira ideia que nós temos, se este acá representa o Messias que ia venir, e é uma representação clara do Messias que ia venir, e já vino, é Jesus. A primeira ideia que nós temos é que este Messias é o rei de paz. O sacrifício que nos deu a paz estava sobre Jesus. Nós, por tema de nosso pecado, éramos inimigos de Deus. Estávamos apartados das coisas de nosso Senhor. Estávamos muertos em nossos delitos e pecados.
hasta que recibimos el sacrificio de Cristo que nos trajo la paz. Y acá tenemos este rey especificado como Melquisedeque, como el rey de paz. Si es un símbolo de Jesús, como creemos, entonces hemos visto que la importancia del Mesías sobre nosotros es, el Mesías es de hecho el rey de la paz en nuestro corazón. Lo que más nosotros necesitamos, paz. Las personas se van a buscar paz de las muchas maneras. Hay gente que piensa que por tema de beber un poco más, encontró alguna clase de paz. Hay gente que se droga en busca de paz. Cuando tú te vas en China, en Pekín, hay una plaza grande, que se llama la Plaza de la Paz Celestial. Esta idea de búsqueda de la paz es universal. En todas las culturas, para toda la gente, lo que la persona busca y espera es un poquito de paz dentro del corazón. Y justo pensando acerca de nosotros, comprendemos que esta paz que está sobre nosotros, o que vino sobre nosotros, es la paz del Mesías, nuestro Redentor. Acá simbolizado por Melquisedeque, el rey de Salem, el rey de paz y justicia. Nuestro Mesías es el rey de la paz. Si queremos encontrar la verdadera paz solo podemos encontrar en el Mesías, nuestro Señor. Paz no significa ausencia de problemas. La palabra paz en griego es irene o airene. Significa paz aunque estemos en la guerra. Puede ser que tú estés en una situación delicada. Puede ser que las cosas sean complicadas. Puede ser que tú estés en medio de una batalla. Todavía los siervos de Dios, los amigos de Dios que tienen el Mesías, un Mesías en su vida, nuestro Redentor, el Mesías en su vida, ellos van a pasar por la batalla con paz, con absoluta paz dentro del corazón. Yo me voy a dormir en paz yo me levanto también, porque yo soy perfecto, por supuesto que no. Todavía es la paz dada por nuestro Señor. Y yo no tenía esta paz, hermano. Yo era inquieto. Yo era confundido por tema del pecado en mi vida. Hoy no. Hoy hay una profunda paz celestial en mi corazón, que vino del Mesías. La relación nuestra, como amigos de Dios, con el Mesías de nuestro Señor. Pero hay más. Mira que además de ser rey de Salem o de Jerusalén, o rey de paz, él era sacerdote del Altísimo, versículo número 18, ejemplificando al Mesías. Y ahí nosotros tenemos tres atributos, tres títulos que pertenecen a nuestro Señor y solo vas a encontrar en Jesús: rey, profeta y sacerdote. Son tres títulos claros en Cristo. Dentro de estos, el sacerdote. Acá nosotros tenemos un sacerdote anterior a Moisés. Algunos de nosotros vamos a pensar, pero el sacerdocio se instaló en medio del pueblo de Dios con Moisés. Havia o tabernáculo, depois o templo, havia Aarón, haviam os levitas. Desde aí havia o sacerdócio, pero não. A Bíblia diz acá, anterior a Moisés, já havia um sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque. E Melquisedeque era sacerdote del rei, del Deus Altíssimo. Outra expressão que aparece por la primeira vez na Bíblia acá. Hasta entonces pensavam em Elohim. Agora não. El Elohim não era apenas um Deus, era el Deus Altíssimo. Porque a gente acá de la tierra adorava muitos dioses. E em meio a tantos outros deuses, e haviam sacerdotes, cada um para um Deus distinto. Havia o sacerdote de Baal, havia o sacerdote deste Deus acá, havia o sacerdote del outro Deus, e em meio a tantos outros deuses, de repente aparece Melquisedeque
como sacerdote, no de un Dios cualquiera, sino del Dios Altísimo. Y es increíble que más adelante las dos palabras descritas para Dios en hebreo aparecen acá. Jehová, versículo 22, Jehová y Elohim. Las dos palabras aparecen acá en el versículo 22. Jehová, Dios Altísimo. Jehová, el Elohim, el Dios Altísimo. Y acá estaba el sacerdote de este Dios Altísimo. Muchos judíos van a decirnos que Jesús no podría ser el sacerdote, el Mesías, porque no era de la tribu de Leví. Y solo los levitas podrían ofrecer alguna clase de sacerdocio. Todavía el Mesías iba a venir de la tribu de Judá, porque iba a ser descendiente de David, que era de la tribu de Judá. O sea, en este punto la respuesta que damos y que se interpretó más adelante en la carta a los hebreos, es que Jesús era de un sacerdocio distinto. El sacerdocio de los levitas era humano, provisorio. Todavía en Salmo capítulo de número 110 que hemos leído, el sacerdocio de Cristo es del orden de Melquisedeque, anterior a Moisés y posterior también. Y en Hebreos se dice la misma cosa. O sea, cuando miramos acá Melquisedeque y figuramos a Cristo más adelante, comprendemos que en el Mesías hay el sacerdocio perfecto. Me explico, hermano. Solo en Jesús logramos obtener la redención. No había otro. Si no fuera este Mesías, estaríamos condenados hasta hoy. Condenados a irmos a Jerusalém para el sacerdocio con los levitas, que era pasajero. El Mesías no iba a venir aún, estaríamos esperando. Pero justo porque vino el perfecto sacerdote que murió en Jerusalém y ofició su sacrificio en favor de nosotros, es que hoy nosotros somos llamados amigos de Dios. Yo no soy amigo de Dios porque soy una persona buena. Yo no soy amigo de Dios porque soy religioso. Yo no soy amigo de Dios porque soy pastor. Yo soy amigo de Dios por los méritos de Cristo. Porque tuvimos un sacerdote, Jesús, desde este orden acá de Melquisedeque, que ofició un sacrificio sin mancha, sin pecado, en favor de nosotros. Y si no fuera el sacrificio de Jesucristo en la cruz, yo hasta hoy estaría condenado. Estaríamos todos perdidos, apartados de Dios, y sin la alegría de decirle, yo soy amigo de Dios. Yo soy amigo de Dios porque hubo un sacerdote, representado por Melquisedeque. No era Melquisedeque, era el que venía después, el Mesías, el Redentor, el Salvador, nuestro Salvador. El rey de Jerusalén acá es apenas un símbolo del sacerdote que iba a venir en el futuro. Pero hay más. Mira qué cosa interesante. Vino entonces Melquisedeque, y en el final del texto, el sacerdote del Dios Altísimo sacó o quê, hermano? Pan e vino. De repente empezaram a comer a Santa Cena. Antes aún del Mesías. Dos símbolos usados por nuestro Senhor en el futuro para decirle acerca de Ele, Jesús. Pan e vino. E sacou pan e sacou vino mientras adoravam ao Deus Altíssimo. Ou seja, se estabelece uma perfeita comunhão entre nós e nosso Senhor, através do sacrifício de Jesus. E acá a importância do Messias em nossa vida, Rei de paz, sacerdote, que através do sacrifício de Cristo estabelece esta comunhão com nós. Mirá que não é uma coincidência. Que acá de repente este que simboliza o Messias que vai vir no futuro, vino com pão e com vinho, símbolos do corpo e da sangre do Messias, que vão ser oferecidos por nós 2000 anos depois. 2000 anos antes, já havia cá
uma manifestação clara do Messias que ia venir. Impossível ler o Antigo Testamento sem Jesus Cristo. É impossível separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Sim, a figura clara de Jesus Cristo representada como um símbolo acá. E no final, irmão, se diz acá na Bíblia que Abraão ha sido bendecido por Melquisedeque. A carta aos Hebreus disse que Melquisedeque era superior a Abraão. Isso era dolorido para os judeus escutarem isso. Abraão é nosso padre mais grande. Pero de repente agora há um que era mais grande que Melquisedeque. Que era mais grande que Abraão. E neste caso Melquisedeque. E Jesus Cristo havia dito: eu sou mais grande que Abraão. Eu sou mais grande que Moisés. E os judeus tomaram pedras para apedrear a Jesus, como Jesus judeu. A carta aos Hebreus repetiu a mesma ideia. Havia um que era superior a Abraão. E acá se nota que Abraão se submeteu a Melquisedeque. Porque o mais grande, dijo a carta aos Hebreus, le bendijo al más chico. Ou seja, Melquisedeque, o mais grande, le bendijo a Abraão, o mais chico. En este punto, nosotros comprendemos la relación que tenemos como amigo de Dios con nuestro Mesías y Redentor. Es el Mesías que es mucho más grande que nosotros. Es quien nos bendice a nosotros. Hablamos sobre Abraham, gran hombre de Dios. Y pensando entonces que ele ha sido bendecido, ya con la figura futura del Mesías que iba a venir. El Mesías que nos bendice, hermano. A importância del Messias em nossa vida, irmãos, é primeiro porque o Messias estabeleceu a paz em nossa vida. Segundo, o Messias, através de seu sacrifício, nos deu a redenção. Terceiro, o Messias, irmão, nos bendice eternamente. Acá diz o texto que mientras le bendecia a Abraão, decía: bendito sea Abraão del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraão los diezmos de todo. Como consequência, no final, de haver sido tão bendecido, a Bíblia nos diz que Abraão le consagrou os dízimos. Irmão, por que nós consagramos nossos dízimos delante do altar de nosso Senhor? Primeiro, porque é uma orientação bíblica. Há gente que vai dizer: pero isso está na lei de Moisés. Mira que acá é anterior à lei de Moisés. Não havia Moisés, não havia lei. E Abraão já havia separado os dízimos e consagrado como parte de sua adoração. Porque quando nós consagramos nossos dízimos, lo hacemos acá em la igreja, no momento do culto. Porque é parte de nossa adoração a nosso Senhor. Jacob hizo a mesma coisa, anterior à lei. Dijo: eu vou em el mesmo lugar, Betel, vou a consagrar os dízimos ao Senhor. É anterior, irmão. Pastor, eu sou dizimista. Eu te digo, não sou dizimista. Eu vou a consagrar mais que mis dízimos. Hoje nós somos dizimistas. Não, o dízimo é mínimo, irmão. Nós consagramos muito mais. Nuestra vida, nuestro dízimo, nuestras ofrendas, nuestro auxílio, compartimos alimento e assim se vai. É parte do hecho de que hemos sido bendecidos por nosso Senhor. Como consequência prática desta bendição, o que diz acá na Bíblia, que separou o que era de nosso Deus e lhe deu a este sacerdote os dízimos de todo. E há mais. E se nota que justamente por tema do Messias futuro na vida de ele, que não só estava com esta classe de consagração de los dízimos, de las ofrendas, pero há mais. O que se nota acá na Bíblia era a honestidade de Abraão. Abraão se foi para a batalha. E conforme a costumbre da época, lo que se ganhou na batalha é tuyo. Tu vas a levar para tu país. E levando todo. Aquelas rainhas aprenderam na escola a grande pelea, a grande batalha que houve entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Uruguai entregou para Paraguai tudo que havia da guerra. A Argentina também. O Brasil não devolveu coisa. Está todo achado.
Hay uma coisa de um país com o outro. Quero as coisas que estão aí, que eram de Paraguai. Está tudo no museu em Brasil, como relíquias. Ganhamos a batalha, ganhamos a guerra. Ou seja, é nosso. Abraão poderia quedar-se com todo, porque ele ganhou a batalha. Recuperou os bens materiais, recuperou a gente, tanto que o rei de Sodoma, quando vino primeiro, nem lhe agradeceu a Abraão. Não digo uma palavra de gratidão, te agradeço, recuperaste as coisas que nos levaram. Só digo, quizá tu te quedas com os bens materiais e eu me quedo com a gente. Abraão disse, não, tu te vas a quedar com todo, nada disso me pertence, não é meu. A honestidade de Abraão era surpreendente. Em um mundo de bens materiais, onde o que se importa é quanto tenéis e não quem sois vós. É o mesmo mundo de hoje, que o que importa é o quanto tenéis em tu bilheteira, o quanto tenéis no banco, não quem sois vós e tu caráter. En este mundo, nós que temos o Messias e somos amigos de Deus, compreendemos uma coisa: a honestidade é imprescindível. Somos honestos, não é meu, não me pertence. Pode levar tudo, para que nunca digam, eu enriqueci a Abraão, dijo Abraão ao rei de Sodoma. Levá-lo tudo o que é tuyo. Eu não me vou quedar com coisa alguma. Amigo de Deus. Os amigos de Deus, irmãos, têm o Rei de paz em sua vida. Os amigos de Deus han sido redimidos por el sacrifício del Messias. Os amigos de Deus são bendecidos por nosso Senhor eternamente. De tal maneira que, como consequência de termos el Messias como parte deste processo de sermos amigos de Deus, nós passamos a ser honestos e consagramos tudo o que pertence a nosso Senhor, dando-lhe a Ele o que pertence a Ele. Ou seja, como princípio, tu própria vida. Não te pertences mais. Tu vida pertence a Ele. É o Messias, é o Redentor. Que boníssima história, irmãos. Compreendendo-la dentro da figura de Jesus, nosso Redentor e nosso Messias. Que aprendamos primeiro a estarmos submissos à orientação de nosso Senhor, como ha hecho Abraão, e a compreendermos que o Rei de Paz está sobre nossa vida, que o sumo sacerdote perfeito já nos redimiu, e que este Senhor, que nos hace amigos de Deus, nos bendijo e nos bendice por toda a eternidade. Volverei para minha casa hoje tranquilo, porque o Messias, este é representado acá por Melquisedeque, se vai comigo. Tu e eu não estaremos solos, irmão. Estaremos com o Messias, o Redentor, como o Messias estava com Abraão, amigo de Deus. Que assim nos seja, em nome de Jesus. Amém? Graças